Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Que coisa boa recebê-los aqui nesse vídeo. Que bom que vocês acessaram. Se você ainda não é um inscrito do canal, vamos lá, pessoal, vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. É só clicar aí nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, não esqueça também de ativar o sininho. Eu postando conteúdo novo, você já recebe no seu celular as atualizações. Bem, hoje nós vamos conversar com um casal, com a Eliane e com o Juliano Miranda. Muitas histórias, muita coisa boa que vai ser compartilhada nesse bate-papo. Mas antes, nós queremos agradecer aí a todos os nossos parceiros e apoiadores, pois é graças a eles que o nosso podcast chega até vocês. Então, muito obrigado a Cheirim Bom Varginha, Central Joias e Relógios, Maioline Supermercados, Mercês Climatização, Banco Cashon, RD Digital Diagnósticos, Serralheria Monteço, STN Contabilidade e CL Áudio e Eventos. Vamos lá agora conferir o nosso episódio com a Eliane e com o Juliano Miranda. Roda a vinheta. Começando mais um episódio, esse muito especial do nosso podcast. Pela primeira vez, vou entrevistar um casal. Bem-vindos, Eliane e Juliano Miranda. Obrigada. Estou Obrigado. muito feliz com o sim de vocês. Tenho certeza que vai ser muito produtivo o nosso bate-papo hoje. Obrigado. Nós que Obrigada pelo agradecemos. convite. Muito bem, eles são um casal de advogados e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre as histórias e os trabalhos deles. Para a gente poder começar o nosso bate-papo antes, a gente vai oferecer um delicioso cafezinho para vocês aqui da Cheirim Bom. Ótimo. Então a gente vai terminar de passar hoje o grão é o pão e o método de percolação é a V60 que está aqui. Então é um café coadinho, bem suave. A escolha aí dos nossos convidados. Muito bom. Enquanto passa, a gente vai conversando um pouquinho. Eu queria saber como que vocês, quais foram as influências, né, na infância, na adolescência de vocês, para vocês serem quem vocês são hoje, né? Profissionais de direito, advogados que trabalham em várias causas que a gente vai falar ao longo desse bate-papo. Mas para contextualizar para quem está assistindo, as pessoas que, né, conferem podcast gostam de histórias. Sim. Perfeito. Vamos lá. Ladies first. Eu acho assim, pensando nessa pergunta sua, a minha inspiração desde pequena é o meu pai. Uhum. E ele, assim, porque ele sempre foi um estudioso. E eu me inspirei nele a vida toda. Então, assim, o direito e o meu pai eram praticamente as mesmas coisas. Olha. Porque ele fez direito também, acabou não advogando, Uhum. mas ele sempre me inspirou nesse sentido. Ele falava do direito com muito amor, com muita, né, assim, com muito afinco, e eu me inspirei nele a vida inteira. Então, assim, eu acho que tudo que eu escolhi veio dele, É a sabe? sua É a referência. minha referência. Então, assim, foi durante toda a minha vida, nas minhas atitudes e também na escolha da minha profissão. Legal, bacana, Eliane, Juliano. E ela não te contou que quando a mãe dela estava grávida, fazia direito grávida dela, né? Ah, é? É. Oh, mas então veio é, desde É, muito cedo. eu já fiz 2 vezes direito. A gente costuma brincar que ela fez direito 2 vezes. O pai fez a mãe quando estava grávida, né? Aham. Estava fazendo direito e a influência dela, a gente brinca a respeito disso. Eu não tive efetivamente assim, uma influência de pai, mãe a respeito do direito. Uhum. Mas eu tive algumas características assim que me levaram para o direito, que foi uma capacidade de comunicação que me diferenciava dos meus colegas desde pequeno e uma capacidade de redação também. Olha. Então eu sempre tive muita afinidade, muita facilidade em redigir, em falar, em comunicar. Então, é aquele aluno que desde pequeno era o que fazia leitura no evento da escola, Aham. E queria apresentar queria trabalhos. apresentar trabalho, que me candidatava, que então assim, eu sempre me destaquei muito nesses aspectos, com esses atributos de leitura, de fala, de escrita. E isso inevitável, né, me direcionou para o direito, porque eu costumo dizer que eu falo para os alunos o seguinte: direito você tem que conjugar 3 verbos muito bem, que é ler, falar e escrever. O advogado que não lê, advogado que não fala, advogado que não escreve com qualidade, com técnica, ele
terá dificuldades. Sim. Terá dificuldades. Então, assim, o que me levou muito para essa seara, para esse rumo, né, da profissão, foi essas qualidades aí, esses atributos que desde pequenininho já, assim, realmente em ensino fundamental eu já me destacava nesse aspecto, né? Não foi uma influência familiar, e sim uma aptidão, uma situação assim pessoal que me levou para esse rumo. Bacana, Juliana, eu te apresentei como advogado, mas eu esqueci de falar professor Ah, não, universitário também, sim, que professor. você é, né? Sim, já há 19 anos, já. 19 anos, professor universitário. Eu lembro que nós colamos grau no Ah, dia. vocês estudaram juntos? Juntos. Nós começamos a namorar na faculdade. Nós nos Ai, gente, a gente conhecemos na está entrevistando um faculdade. casal e eu não faço essa pergunta, olha só. Que bom que vocês falaram. Nós começamos a namorar na faculdade, no primeiro ano de faculdade, Aham. aí, né? Namoramos a faculdade toda, depois um tempo casamos e tal. Temos o filho, que é o Uhum. Vitório, que hoje tem 7 anos. E foi aí de faculdade Que o legal, nosso, o nosso início de relacionamento. Bacana, né? que bacana, muito bom. E professor, eu estava falando que nós colamos grau no dia 13 de fevereiro. 13 de fevereiro de 2003. Uhum. 13 de fevereiro de 2003. Nesse mesmo mês de fevereiro de 2003, eu já comecei a dar aula. Antes de colar grau. Sério? Então, antes de colar grau na faculdade, eu já estava dando aula. Então, eu saí da faculdade e comecei a dar aula, não parei nunca mais. Que bacana, e tá Então, até nós hoje. temos 20 anos de formados, e aí eu fiquei um tempinho aí, um iniciozinho sem aula, efetivamente. Então, a aula mesmo, 19, quase 20. Bacana. Quase 20. Vamos entrar nesses detalhes, É. mas agora o nosso café já ficou pronto. Eu já conheço esse café aqui, é maravilhoso. Ah, é? Que coisa boa. Vocês gostam de café, pelo jeito, com certeza, né? Gostamos. Mineiro, né? Mineiro que não gosta de café, bom sujeito não é. Com certeza, concordo plenamente. E você que está assistindo esse vídeo aqui, prestigiando o nosso podcast, vem para Xerimbom você também. Avenida Aristides Paiva 842, no alto da Vila Paiva, aqui em Varginha. Siga aí nas redes sociais, no Instagram, @xerimbomvarginha. Xerimbom Varginha. E acompanhe as delícias aí, as postagens sempre lá atualizadas no perfil. Deixa eu só experimentar aqui. Andando aí na nossa linha de raciocínio, é difícil ser um profissional do direito hoje? É sim. Sinceramente, é muito difícil. Quais são os maiores desafios? Eu acho que assim, a gente tem uma dificuldade hoje na nossa profissão com relação à própria valorização, né, do advogado. E tem muitos profissionais hoje que têm uma visão muito diferente e acham que o dinheiro é a parte mais Já importante, né? entendi. Então, assim, existe essa concorrência desleal, vamos usar esse termo, né? Então, assim, alguns, eles acabam prostituindo a profissão, né? Infelizmente. E às vezes a qualidade fica em segundo plano. Então, assim, eu acho que existe uma concorrência desleal hoje. Existe um número muito grande de profissionais do direito, então, né, isso foi aumentando ao longo do tempo. Temos várias faculdades, então eu acho que hoje é difícil sim advogar, né? Temos algumas, né, várias dificuldades aí, mas mesmo assim vale a pena. Claro, com certeza. Juliano, quer comentar alguma coisa? Sim, nós trabalhamos há muitos anos na área da saúde, né? Nós convivemos, por exemplo, com médicos, hospitais, clínicas, laboratórios, isso com muita frequência. E eu costumo dizer o seguinte: é muito provável que você nunca tenha ido a um médico e tenha deixado de pagar uma consulta. Se você é um atendimento Sim. particular, você vai pagar pela consulta. Se você tem o seu plano de saúde, aquela consulta também está sendo paga, a não ser que você use o sistema público. Ele sempre vai receber aquele honorário pela consulta. Sim. O advogado não. Se eventualmente você dá uma orientação, você estuda um processo, estuda uma tese, dá uma orientação para o seu cliente, e eventualmente na nossa região você, por exemplo, cobra uma consulta, você, poxa, mas você vai me cobrar por esse trabalho? Mas E a é o pessoa- seu trabalho. E a pessoa esquece. Claro que eu estou dando aqui um exemplo isolado, Sim, claro. um exemplo muito simples, muito corriqueiro. Mas as pessoas esquecem que para que aquela informação seja repassada, aquele aconselhamento, aquele parecer, aquele ponto de vista técnico seja passado,
Você às vezes se debruçou horas, dias, meses, estudou Para se preparar como para passar. E profissional. aí, às vezes a pessoa fala assim para você: poxa, mas você vai me cobrar isso? Mas foi só uma perguntinha. Então, eu estou dando esse exemplo para demonstrar que ainda há uma desvalorização do profissional do direito, né, dentre outras situações que a Eliane colocou. Então, é muito difícil, mas é muito prazeroso, porque você consegue mudar vidas. Você Sim. consegue ajudar muita gente que precisa, transforma muitas vidas, principalmente na área de família, que é o caso que ela é mais especialista que eu, Especialista, aham. né? Questões envolvendo separações, né? Patrimônios, heranças, disputas familiares e dentre outras. Às vezes você muda vidas ali, né? A pessoa tem um problema sério, filhos, separações, são questões traumáticas. Sim. E qual é a dificuldade da nossa profissão? Quando você procura, por exemplo, um arquiteto, ele vai realizar um sonho de uma casa. É prazeroso. Quando você vai comprar um carro, é prazeroso. Dá gosto de ir atrás. Você quer ir até aquele profissional. Agora, quando você procura o advogado, normalmente você tem um problema. E precisa ser resolvido. É um problema, às vezes, sério, que pode destruir a tua empresa, destruir o teu nome, destruir a tua vida. Então, é um clima um pouco mais pesado, mais tenso. São raras, né? Nós temos aí 20 anos de formados, foram raras as vezes que um cliente nos procurou para tratar de uma coisa muito agradável. Eu estou comprando uma fazenda, eu quero que você analise aqui para nós a escritura. Ele está feliz. Não, normalmente quem nos procura está tenso, preocupado, com problemas. nervoso, estressado, em pânico, chorando, agressivo. Sim. São situações tensas. Mas é a nossa profissão. Né? É a nossa profissão. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do trabalho que vocês fazem, né, no escritório de vocês. Eu vi que é mais voltado para direito médico, direito civil, direito do consumidor. Então, que vocês apresentassem um pouquinho aí das áreas que vocês atuam. Pode começar. Bom, nós temos, o nosso escritório ele tem umas frentes de trabalho e, primordialmente, nós focamos na área de saúde. Quando eu digo área de saúde, perceba que eu não estou falando direito médico especificamente, porque às vezes as pessoas falam assim: direito médico, eles só trabalham para médicos. Não necessariamente. Questões que envolvem saúde. Então, laboratórios, clínicas, hospitais, médicos, todas essas questões que envolvem saúde, o nosso escritório tem uma vertente muito forte para esse segmento. Entendi. Mas nós também, por força até de clientes empresariais que nós temos, então às vezes a empresa nos demanda uma assessoria trabalhista, uma assessoria societária, análise de contratos, de documentos. Às vezes o cliente, pessoa física, também nos procura com alguma questão voltada para consumidor. Então o escritório é muito difícil na nossa região Ser especialista em uma coisa só, né? ficar focado apenas num nicho isolado. É muito difícil na nossa região que assim aconteça. Inevitavelmente você tem que atacar uma área ou outra, que às vezes até não é uma área que você gosta tanto, mas que, em razão de contratos que você tem com empresas, com clientes empresariais e tal, como eu disse, você acaba sendo demandado. Mas o nosso foco, a nossa predileção, eu diria, é voltado para a área médica, né? Que há muitos anos nós temos convivência com esse segmento, laboratórios, clínicas, hospitais, como eu já disse. Então esse é o nosso foco, né? É uma área interessante. Bacana. Quer completar alguma coisa? Quero, assim, né, a gente está, como ele diz, há 20 anos, né, trabalhando. E, assim, realmente, os nossos maiores parceiros, maiores clientes, né, vamos dizer assim, são empresas desse setor, né, da área de saúde. Mas eu, Eliane, gosto muito da área de família. Porque eu acho, assim, que eu mudo a vida de alguém quando eu recebo uma causa dessa, sabe? Então, assim, é uma área, às vezes, que muitos advogados fogem. Porque você te demanda uma orientação, às vezes, muito mais psicológica. Um tato para lidar ali, né? Sabe? Um cuidado, uma dedicação. Mas, às vezes, quando você pega uma causa nesse sentido, você muda definitivamente a vida de uma criança, Sim. né? Impacta muito. Você impacta muito. Você, às vezes, muda a vida de uma mulher que se sente desamparada. Então, assim, eu gosto muito da área de família justamente por isso, porque tem esse lado humano muito forte. Então, assim, amo a área, né, do direito da saúde, e ele também faz a gente se aproximar de situações muito relevantes, né? Porque são pessoas, às vezes, em momentos difíceis, né? Então, assim, é uma área muito bonita também. Mas a área de família, ela
assim, é uma coisa que eu sempre deixo um espaçozinho no meu escritório para Entendi. ela, para poder atender pessoas e, assim, geralmente os meus clientes se tornam amigos, né? Olha, que Para a vida bacana. inteira, porque Uhum. assim, no momento que você está mais frágil, eu estou ali, né? Sim, Então, apoiando, orientando. então, assim, me demanda muito psicologicamente, mas é também muito Gratificante. gratificante. Então, eu gosto muito dessa área. Bacana, gente. Eu não perguntei, posso chamar vocês de vocês ou preferem Não, senhor, por senhora? Porque favor, eu sei que você. advogados, Não, né, exigem Sem mais nenhuma, formalidades. não, não. Então, mas como o bate-papo é descontraído, conosco não. É, nós temos uma linha um pouco diferente. que bom, fico feliz. Eu sou muito informal, né? Assim, as pessoas acham que não. Ah, o Juliano é muito certinho, muito. Não, porque como professor, os alunos podem dizer. Porque assim, eu sou muito brincalhão, daquele que Uhum, coloca apelido no aluno, que faz desenho no quadro, que brinca e que faz piada e tal. Eu sou. Por quê? É, eu costumo dizer o seguinte: a nossa atividade, ela já tem uma carga de tensão uhum. que é da essência da nossa Sim, atividade. É uma carga de tensão. E aí, onde é que eu descarrego isso? Eu descarrego isso na docência, quando eu estou em sala de aula, dá para extravasar. que é a segunda paixão, né? Uhum, Para a sala de aula, que eu estou lá com os alunos, que, né, no quadro, dando exemplos, falando de situações do dia a uhum. dia, e, né, isso eu sou muito informal no ambiente. É claro que não dá para ser informal no ambiente forense, no fórum, com o cliente, Sim, né? Obviamente que não, né? Porque a profissão exige uma postura, uma firmeza, né? Mas em sala de aula eu posso quebrar isso, né? bacana. Então, assim, eventualmente as pessoas que não me conhecem, por ser ele é formal. Não, formal em algumas situações que são, Que demandam né, que isso. demandam isso, né? Uhum. Agora, em sala de aula, não. Em sala de aula você pode quebrar o É, e eu protocolo, acho que a gente também brinca. precisa aproximar as pessoas da Sim, porque gente, senão a né? gente afasta, né? É, essa É. questão de alguns profissionais achar, não, por favor, me chama de doutor, não, por favor, Não, sabe? Sim, A tem gente isso. não precisa disso para mostrar competência, né? A gente Claro. tem outros meios para isso. Sim. Então, acho que se aproximar das pessoas é muito melhor, eu me sinto muito mais à vontade. Que legal. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Você, empresário e empreendedor que busca uma parceria de sucesso para o seu evento, coloco-me à disposição como mestre de cerimônias e apresentador. São mais de 115 eventos de experiência e mais de 58 horas de transmissões ao vivo. Cerimoniais sob medidas para iniciativas empresariais, de entretenimento e sociais. Acesse no Instagram, @jobsdopsolati, confira o portfólio e as parcerias são no direct. A Mercedes Climatização é especialista em ar-condicionado para conforto. Cuidamos da escolha do ar-condicionado ideal para o seu ambiente, sempre com as melhores marcas do mercado. Realizamos a instalação do equipamento e as manutenções preventiva e corretiva. Siga no Instagram, @Mercedes Climatização, ou entre em contato pelos telefones 35 9 8418 1423, o WhatsApp, ou pelo 35 3221 4791. Mercedes Climatização. Sinta o clima. Eu queria muito que vocês contassem uma história. Se vocês têm alguma história de algum trabalho, de alguma coisa que aconteceu com vocês nesses 20 anos de carreira, que vocês acham que vale a pena compartilhar com quem está assistindo. Pode ser uma história inusitada, pode ser uma história engraçada, pode ser alguma história de algo que aconteceu com vocês que, tipo, nossa, vale a pena compartilhar. Uma história de advogado, uma história de docente, não sei. Algo que venha aí espontaneamente na cabeça de vocês. puxa, história tem várias, né? Assim, pensar uma é difícil, tem várias. Assim, tem tanto na advocacia como na docência. Eu posso citar duas, uma de cada. Na docência, o que mais me alegra, assim, que mais me alegrou, melhor dizendo, foi um aluno muito humilde, extremamente humilde. Ele era faxineiro de uma escola pública. Puxa, E ele começou a fazer o curso de direito. que Ele começou a legal. fazer o curso de direito com muita dificuldade, já com uma idade um pouco mais avançada. Muitos anos sem estudar, Uhum. muitos anos entrou na dificuldade, na faculdade, com muita dificuldade, melhor dizendo. E, assim, realmente não conseguia acompanhar a turma. E aí ficava de dependência. E aí, no ano seguinte, começava, ficava de dependência. Fui arrastando, fui arrastando. No terceiro ano, mais ou menos, eu vou desistir, vou parar. Eu falei, não, você não vai desistir. Você vai continuar.
Se você desistiu, eu vou lá na tua casa. Não é de Varginha, inclusive. Eu vou lá e você vai insistir, professor, mas eu não dou conta, eu não acompanho a turma, eu já sou mais velho, eu tenho que trabalhar, 6 da manhã eu estou na escola, e realmente é uma atividade e tal. E ele arrastando, 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 e ele formou. Ele formou, e a melhor coisa do mundo é quando ele, né, ele veio me agradecer que eu consegui realizar o sonho dele. Eu não realizei o sonho dele. Eu ajudei só, dei um empurrãozinho, e ele me vê hoje, me agradece, me abraça, fala para a esposa, se não fosse ele, eu não tinha formado. Que legal. Já passou na prova da OAB. Olha. Se não fosse ele, eu não teria. Então, assim, isso é bacana. As pessoas às vezes te agradecem porque o professor tem também essa conotação de mudar vida, né? Sim. Mudar vidas e mudar uma vida, mudar vidas e tudo mais. Isso é uma situação da docência, tem várias da docência. Agora, um que eu acho que a Eliane vai lembrar, é claro, por questões óbvias, nós não podemos citar nomes, mas uma amiga que sofria algumas situações em casa de violência. Sim. E uma situação assim desagradável, né, maus tratos ali, aquela situação desagradável. E nós conseguimos, através de um processo, que ela fizesse uma separação e a situação era insuportável ao ponto do marido ter que sair de casa. Puxa. E nós conseguimos resolver isso naquele momento e eu lembro da cena dela abraçando a Eliane, agradecendo, que nós conseguimos resolver uma situação difícil, que estava tomando um rumo muito ruim de agressões, de violência e tal. E eu lembro da cena. E na época nós éramos assim muito novos na advocacia, recém-formados, inexperientes. E todo mundo falou assim: "Nossa, mas vocês vão fazer isso? Vocês vão entrar com uma ação dessa? Vocês vão fazer um pedido desse? Vocês não estão sendo muito atrevidos, não?" Na ousadia. E aí a gente ficou assim. E eu lembro que o ex-marido entrou em contato conosco, nos ameaçando. Estou só ligando para avisar que eu sou assim, assado, e eu vou fazer isso com vocês. Se vocês não largarem desse processo, desistirem desse processo, eu vou... Falou algumas coisas, ameaçando e tal. Nós ficamos assim, meio... Será que ele teria coragem de fazer isso? No primeiro momento, eu falei, é blefe, mas aquilo você fica, né? Claro. Inexperiente, novo na profissão. Mas nada disso aconteceu, felizmente. Ela está bem, conseguiu resolver o problema, nós ajudamos a resolver o problema. Então, assim, tem várias histórias assim de famílias que foram ajudadas, de empresas que foram ajudadas, né? De pessoas que estavam num momento difícil e a gente conseguiu equacionar o problema, vamos dizer assim, né? A Eliane também deve ter outros episódios aí que ela vai lembrar. Você quer comentar alguma história, Eliane? Essa história que ele comentou realmente foi muito forte. Mas graças a Deus teve um final feliz, né? Deu tudo certo. Só interrompendo ela um pouquinho, é claro que aqui a gente não consegue trazer com todos os detalhes, assim, claro, o quão forte foi a situação. Porque na época, você vê uma colega, uma pessoa que chegava no trabalho com o olho roxo, chorando. É muito chocante. O marido espancava, os filhos sofriam, os filhos iam defender a mãe. Então, uma situação que impacta até hoje. Então, falando assim, pode parecer uma coisa banal, uma coisa corriqueira. Mas essa pessoa tem uma gratidão conosco, assim, eterna. Né? E é uma então, assim, realidade, né, é uma Matheus? realidade, A gente, infelizmente, vê isso toda hora e a gente vê no pobre, no rico, em todos os lugares. E, assim, essas agressões contra mulheres é muito frequente, né? A gente sabe disso. Algumas conseguem, né, igual aconteceu com ela, conseguiu sair dessa relação e hoje está bem, mas muitas não conseguem. Então, quando a gente consegue fazer isso, né, mudar realmente a vida dessa pessoa, para nós é muito gratificante. É muito além do honorário, né? Porque o advogado sempre tá... As pessoas sempre falam, né, focado nessa questão do honorário. É muito além disso. É realmente você olhar para aquela pessoa anos depois e ver o que você fez, né? Porque, na realidade, você acompanha, você encoraja, porque em muitos momentos as pessoas pensam em desistir, porque é difícil mesmo. Então, quando alguém fala, ai, nossa, mas aquela pessoa não toma uma atitude, não muda a sua vida, não é tão simples assim. Não é só isso, né? Tem mais coisa. Tem muita coisa envolvida. Então, eu que acompanho muitas dessas separações, essas pessoas, eu entendo perfeitamente por que algumas pessoas não fazem nada, por que algumas pessoas não mudam, porque realmente não é fácil.
E assim, só para complementar o Juliano, esse caso realmente foi bem marcante, mas assim, eu lembrei aqui de um caso, assim, que me marcou também, porque acho que o início de toda profissão marca muito, né? Sim. Até pelo que ele já falou, a inexperiência e também a vontade que a gente tem de De fazer, fazer, de de acontecer. acontecer. Aham. Eu acho que todo mundo tem isso, né? Sim. Ainda mais quando a gente é muito apaixonado pela profissão, a gente sai querendo defender o mundo, né? Uhum. E as coisas vão acontecendo de uma maneira, às vezes, um pouco diferente. Não é tão simples assim. Mas eu me lembro da minha primeira cliente. Olha. Ela sentou e eu fui atendê-la no escritório, né? E ela, olha, eu vou te mostrar o meu caso e papapá, papapá. E eu tive que falar para ela que não havia mais possibilidade dela discutir aquele direito. Já tinha passado o tempo Uhum. dela, porque o direito tem essas coisas. E ela já tinha sido orientada por um outro profissional e o profissional tinha dado uma esperança para ela Que não completa que não existia. existia. E isso é muito comum também, infelizmente. E aí você tem que trazer esse choque de Eu realidade. tive que fazer isso com a minha primeira cliente. Puxa Ela vida. chegou com aquela expectativa, ela vai resolver, eu vou, né? Uhum. E eu lembro que quando eu falei isso para ela saiu brava, batendo porta e ficou assim, Ela não sabe? acreditou em você. Não acreditou. Mas eu falei para ela, olha, o meu entendimento de advogar é esse. Eu preciso te falar que que você não tem direito Uhum. né, nessa situação e que você vai ter que esquecer. Infelizmente, não há o que ser feito. E aí ela ficou brava, não, eu vou procurar outra pessoa. E assim, passado alguns anos, ela voltou no meu escritório. E aí? E aí ela falou: olha, eu vim te agradecer, porque realmente era isso. Eu perdi um bom tempo discutindo uma situação Que que não tinha volta não mais. tinha volta mais. Então, assim, minha primeira cliente eu tive essa experiência e isso me marca muito. Então, porque eu continuo agindo dessa maneira, Uhum. né? É claro que hoje eu sei lidar muito bem com isso. Sim. Num primeiro momento, naquela situação, eu fiquei muito baqueada. Eu falei, nossa, meu primeiro cliente saiu, né? Ficou insatisfeito, mas a verdade é sempre o melhor caminho, né? Sempre. Então, assim, isso fez muita diferença na minha profissão e eu carrego isso comigo. É interessante o depoimento de vocês e eu queria saber como que vocês conseguem se desconectar, né? Vocês estão, né, todo dia lidando com esses assuntos, alguns muito pesados, alguns mesmo de mazelas humanas e coisas Sim. acontecendo. Como vocês conseguem para desconectar? Ainda mais sendo um casal que trabalha junto. É. O bacana de trabalhar assim, um casal, nós brigamos muito. Uhum. Tecnicamente falando, Legal. brigamos muito. Sim. Porque nós temos perfis absolutamente diferentes, Uhum. né? Assim, eu sou mais organizado, mais metódico, a mesa arrumadinha, eu tenho toque. A Eliane Tudo é mais, arrumadinho. a Eliane é mais assim, despojada, mais desligada com isso, eu sou Uhum. mais organizadinho e tal. Eu sou mais ligado em texto, ela não é muito preocupada com isso. Ela é muito mais inteligente que eu para achar uma tese jurídica. O que eu levo uma semana para achar, ela acha em um dia. Vocês se complementam, ó, que legal. Só que essa tese ela não consegue colocar no papel, eu coloco. Ela leva um mês para colocar aquilo no papel, eu coloco em um dia. Então, assim, o que ela tem de bom eu não tenho e vice-versa. Que E, assim, legal. ela tem um raciocínio jurídico muito mais rápido e eficaz do que o meu, mas ela não consegue transpor isso para o papel. Olha, eu vou explicando, mas eu preciso colocar isso no papel, porque o juiz vai ler. Você não conversa com o juiz a todo Sim. momento. E eu consigo colocar aquilo no papel tecnicamente, rapidamente, e ela não. Mas eu demoraria muito tempo para achar essa tese, ela acha num minuto. Por que você não pensou nisso? Então, assim, ela é muito mais habilidosa que eu. Então, assim, são características. Brigamos muito com teses jurídicas, eu vou para um caminho, ela vai para outro. Uhum. Mas é isso que faz a diferença, né? O Sim. direito tem isso, são teses e teses e teses. Agora, você fez a pergunta como é que nós fazemos É para desconectar, a para não levar desconexão. isso para a vida de Você vocês, tem vamos dizer que. assim. Vocês estão em contato com isso o tempo todo, né? É inevitável que a gente leve assuntos de escritório para casa. Isso é inevitável. Tanto é que o Vitório, o nosso menino, tem 7 anos, assim, as pessoas até falam, vocês não têm certeza que ele já tem uns 15, 16 anos, ele tem 7.
porque ele fica no meio de 2 advogados o tempo todo, Uhum. às vezes E no ele- meio dos livros, E ele argumenta como tal. entendeu? argumentando. que Então, legal. assim, ele fica ali, às vezes a gente está discutindo um assunto, ele está ali ouvindo, às vezes ele está na televisão, mas ouvindo a gente, então ele vai absorvendo esse jeitão, Uhum. né? Então, ele já é bastante perspicaz na argumentação. Agora, a gente tem que usar de algumas válvulas, né? Ela gosta da atividade esportiva dela, eu gosto da minha, e, Uhum. né, eu gosto de pedalar e eu vou me desconectar com isso, ela tem a atividade que ela gosta, então a gente tem que Sim, usar de uns artifícios aí para desconectar, porque realmente é pesado, e ainda mais eu que fico o dia todo no escritório e à noite na ainda dá faculdade. aula, sim. Então, né? Mas eu me desconecto do escritório para a faculdade, né? Lá na faculdade eu viro a chave, Aham. né? É lá um ambiente mais oxigenado, jovens, aquele clima de universidade, Uhum. faculdade, né? Descontraído, sala de aula, aquela coisa mais despojada, né? Sim. Então, isso já me alivia. Eu acho assim, eu não consigo, igual eu falo, advogar, a gente advoga 24 horas por dia. Porque a gente advoga quando tá descansando, quando tá numa festa, não adianta, né? Sim. Isso é o dia todo. Mas, assim, eu consigo separar muito bem, sabe? Nós temos, assim, por mais que eu respire o direito, né, o tempo todo e goste muito, eu separo bem. Quando eu saio do escritório, acabou ali, entendeu? Entendi. Então, eu consigo separar. Porque senão a minha vida vira um caos, né? Sim. Porque eu vejo muito problema, eu convivo com pessoas que estão geralmente em momentos difíceis. Se eu vir Trazer isso para essa dentro de carga para casa, mim, sim. eu não vou dar conta. Então eu separo muito bem. E assim, eu sempre separei. E nunca tive essa dificuldade, eu consigo desconectar realmente. Quando eu estou fora do escritório, eu estou desconectada disso tudo. E assim, é claro que ao longo do tempo, né, assim, igual ele falou, hoje eu tenho uma atividade física que me motiva muito, então eu libero todas as minhas tensões no Muay Thai. Então, Que assim, legal. eu faço uma coisa muito diferente do meu Uhum. perfil e isso me ajuda muito. E igual ele falou, ele tá né, tem a bike, Bike. né, que também é ótimo. Então, quer dizer, a gente tem os mecanismos, mas eu dentro de mim eu sempre consegui fazer isso, Legal. sabe? Porque senão você transforma a sua vida também num descontrole, porque ali Sim. né, o tempo todo tem alguma demanda de alguém. Então Claro. você tem que parar. E ainda mais porque a gente volta junto com as mesmas conversas, né? Vamos Sim. dizer assim, né? Então a gente tem que saber separar. Senão a Sim. gente está assistindo televisão e está conversando sobre um processo, né? Sim. Então eu evito isso ao máximo. Sim. Acontece, mas eu evito ao máximo. Sim, eu pergunto porque quem está assistindo é gente como a gente, gosta de Sim. saber as maneiras Mas que vocês encontram e até Sim. pessoas que também querem buscar maneiras de ter essas válvulas de escape, Tem né? que ter um hobby, não adianta. Eu acho que uma coisa, o que ajuda muito é você ter um hobby, né? Sim. Porque não é todo mundo que consegue fazer isso emocionalmente, né? Porque às vezes a pessoa não tem essa estrutura de separar. Sim, Porque não é todo mundo. Muitas pessoas se envolvem muito e não conseguem separar. sim, Eu consigo, mas eu acho que vendo a maioria das pessoas, o hobby é uma ótima opção para a pessoa Sim. poder, né, descansar a mente. sim. Principalmente os sair- viciados em trabalho, né? Que só Sim. pensam nisso Sim. 24 horas, né? É verdade. A gente precisa. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Serralheria Monteço, grades, portões, janelas, móveis para lojas, coberturas, consertos e soldas em geral. Serviços com excelência e qualidade. Orçamento sem compromisso. Avenida Dr. Mário Frota, 620, ao lado do posto Pedra Negra. Entre em contato pelos telefones 35 3222 2578 ou pelo WhatsApp 35 98859 2579. Central Joias e Relógios. São quase 50 anos de existência e tradição, com lojas em Varginha e Três Corações. É a terceira geração de empreendedores, uma família unida que busca a cada dia
excelência nos negócios e na relação com as pessoas. Em Varginha, na rua Presidente Antônio Carlos, 475 no centro. O telefone de contato é o 35 3222 5480. Siga no Instagram, @central.joias e relógios. Aproveitar aí para divulgar, o professor Juliano tem um canal no YouTube também que eu pesquisei. Que legal, que coisa boa. Queria que você falasse um pouquinho do seu canal e já aproveitar um tema que já está em voga há um tempo, mas as pessoas falam muito. Se vocês quiserem comentar, também da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente consegue fazer um bom corte aí para colocar também legal. no YouTube depois. Na realidade, esse canal, assim, é um canal modesto, muito simples, assim, não tem todo o aparato, né, toda a estrutura, e começou meio que como uma brincadeira. Os alunos falaram, professor, puxa, mas aquela aula eu perdi, será que não tinha jeito de você gravar uma aula pra gente, não? Eu falei, gravo. Ah, sobe pro YouTube e tudo mais. Então, assim, começou como uma brincadeira em sala de aula. E, assim, uma gravação muito simples, assim, sem recursos tecnológicos, como eu disse, sem nenhum aparato de estúdio, de iluminação, nada. Bem simples. Mas que a brincadeira, assim, eu até perdi um pouco o ritmo do canal na pandemia, deu uma diminuída com os conteúdos e tudo mais, mas que eu pretendo retomar. Mas que os alunos gostam, eu gravei lá 60, 70 vídeos e preciso gravar mais, mas que eu vi que funcionou, que eu posso até investir mais nele, em conteúdos, em produção de conteúdos, aperfeiçoando, colocando mais recursos técnicos e tal. Mas começou assim, como professor, grave umas aulas para que nós possamos ter um material para estudar e tal, assim, brincadeira. Eu falei, então tá, eu vou fazer alguns. E aí gostaram. E o engraçado é que eu recebo, assim, manifestações do Brasil todo. Vem dar aula aqui. Olha, que entendi no seu vídeo de 15 minutos o que eu não entendi lendo várias horas num livro. Nossa, como é que você explica assim? Porque o meu perfil é o seguinte, o direito já é complicado por si só. Já é maçante. Lei, técnica, interpretação. Então, assim, eu explico da maneira, entre aspas, mais caseira possível. Numa linguagem simples, sem juridiquês, numa fala bem popular. E talvez esse seja o segredo do sucesso. Uma fala bem popular, bem simples, dando exemplos que o povão conhece. Então, assim, começou dessa forma. Fazendo uma parte só, Matheus, o Juliano é muito modesto. Então eu vou falar um pouquinho dele agora, né? Isso que é bom de entrevistar um casal. Sabe, porque professor, assim, ele é um excelente advogado, mas ele, como professor, ele é insuperável, entendeu? Assim, ele tem N histórias e, assim, eu não sei quantas pessoas já chegaram a mim para falar da qualidade da aula dele, do amor que ele tem como professor, né? Como ele se dedica e como ele transforma mesmo a vida das pessoas. Sim. Então, assim, o canal, apesar dele falar que é muito simples, mas assim, tem muito conteúdo. Sim, é um eu canal vi. que as pessoas conseguem realmente entender o direito. Porque muitos profissionais tentam deixar o direito inacessível, como a gente falou no início. E não é nada disso, né? A gente pode trazer o direito para a nossa realidade, fazer ele se entender, né? Vamos dizer assim, né? De uma maneira muito mais fácil. E ele consegue fazer isso como poucos, né? Porque a gente já tem contato com muitos professores, né? Já fui aluna também, né? Sim. E ele traz uma simplicidade para o direito que a maioria não traz. Que bacana. Então, assim, eu acho foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque é um amor mesmo que ele tem, né? Por isso. Então, assim, e ele realmente é muito bom nisso. Então, o canal é uma ótima ferramenta, eu acho, para todos os alunos e até para outros profissionais mesmo, que querem rever alguns assuntos. E eu acho que ele tem que investir muito nisso, porque Bacana. é por amor mesmo. Show. Então, quem quiser encontrar lá no YouTube é Professor Juliano Miranda. Professor Juliano Miranda. Show. Professor Juliano Miranda. Inscreva-se lá no nosso canal. Maravilha. Ative o sininho. Isso aí, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para o pessoal poder Comente, conferir. faça sugestões de temas, de vídeos e tal. Eu vou, inclusive, investir mais tempo, mais conteúdos lá para o canal. Então, ficou um pouquinho parado, mas é hora de retomá-lo lá. Não, bacana, show de bola. E você estava falando da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados.
Lei Geral de Proteção de Dados, ela chegou assim, já há muitos anos sendo pensada e trabalhada, né? Porque às vezes as pessoas falam, a LGPD é uma coisa nova. Não, ela é de 2018, né? Mas na realidade ela está há mais de 10 anos sendo pensada, sendo estudada para chegar nisso. E na realidade nós temos um patrimônio, nós não sabemos que esse patrimônio nos pertence, não protegemos esse patrimônio e todo mundo quer esse patrimônio, que são os nossos dados pessoais. Uau, explicação bárbara, bem que ela falou. Ó. São os Ninguém nossos nunca dados tinha me falado pessoais. assim. Nós sabemos que existe no mercado aí ilegal pessoas que compram bancos de dados. Sim. As pessoas querem o seu CPF, o seu endereço, as suas predileções de o que é que você compra normalmente, o que é que você acessa, onde é que você navega, as preferências do Matheus em termos de compra de itens, de comércio, de esporte, de roupa, de tudo. Além dos seus dados documentais, uma infinidade de dados, isso é um patrimônio. Isso vale dinheiro. E esse patrimônio, se usado de maneira equivocada, pode realmente afetar a tua vida negativamente, destruir a tua vida. Né? Uhum. Sabe-se aí de histórias de pessoas que, de maneira absolutamente ilegal, criminosa, constituíram empresas em nome de outras. A gente sabe disso. O Infelizmente. sujeito perdeu o CPF, perdeu o RG, perdeu o passaporte, perdeu um documento. Dali a pouco ele ficou sabendo que tinha uma empresa no nome dele lá, Não sei na não onde. sei aonde, um carro no nome dele. A gente sabe disso. Então, quantas vezes você foi em algum estabelecimento e pediram o seu CPF? Para que você precisa do meu CPF? É para dar um desconto. É desse jeito, farmácia é Para cheia quê? disso. Para que você precisa? Assim, dando um exemplo isolado, né? E outras informações que são muito mais sensíveis, tanto é que a própria lei chama de dados sensíveis. O seu tipo sanguíneo, os exames que você já fez, as doenças que você já teve ou que você tem, as cirurgias que você já passou. Olha, isso também é? Eu não Claro. sabia. Claro, são dados sensíveis. A sua religião, uma série de dados, de informações que eventualmente são íntimas, que podem gerar um preconceito. Porque, por exemplo, se eu sei que você tem determinada doença e eu sou uma companhia seguradora, eventualmente eu, ao vender um seguro para você e eu sei que você tem uma doença, o seu seguro vai ser mais caro. Mais caro, claro. O seu seguro vai ser mais caro. Porque você tem uma probabilidade de adoecer mais E precisar e mais. de demandar mais um seguro. Então, o seu seguro vai ser mais caro, o prêmio do seu seguro. Então, essas informações elas circulam por aí e isso é um patrimônio. E nós, brasileiros, achamos que não. Isso é um patrimônio, isso vale dinheiro, isso é buscado, isso é desejado por grandes grupos empresariais aí que querem essas informações. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para isso, para proteger os dados pessoais. E aí existe uma infinidade de regras que as empresas têm que absorver, têm que fazer uma adequação geral na empresa, envolvendo jurídico, envolvendo informática, envolvendo atendimento, treinamento de pessoal. Porque se essas informações vazarem e os dados pessoais eventualmente caírem aí em mãos erradas, em pessoas com mal intencionadas, elas podem fazer aí um estrago na vida de alguém. Sim. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, assim, falando aqui de uma maneira absolutamente não, sim, simples, claro. assim, corriqueira, sem nenhuma técnica, ok? Sim. Uhum. Aqui de uma maneira absolutamente didática, até para quem estiver aí Sim, nos assistindo. acompanhando. A Lei Geral de Proteção de Dados, como o próprio nome diz, é para proteger os dados pessoais, né? Então, os dados pessoais de pessoas físicas. Tá? A Lei Geral de Proteção de Dados não protege dados de pessoas jurídicas. Protege os dados das pessoas físicas, nós chamamos de pessoas naturais. Pessoas naturais e pessoas físicas é a mesma coisa. Né? Então, ela veio para isso. E as pessoas têm o hábito de falar, isso aí não vai pegar. Isso é mais uma lei que veio e não vai funcionar, não vai pegar. Não só vai pegar, como já pegou. Sim. Já está aplicando autuações. E as pessoas pensam, mas quem é que vai me fiscalizar? Será que vai ter um órgão que vai vir aqui na minha empresa me fiscalizar? Tudo bem, você pode pensar, eu estou aqui no interior, uma empresa pequena, mas não é um órgão apenas que vai te fiscalizar. O Ministério Público pode te fiscalizar. Os órgãos de proteção do consumidor, como por exemplo o PROCON, pode te fiscalizar. E aí, assim, todo mundo de uma pequena lanchonete
Porque quando você liga lá e pede a sua pizza, você fala, é o Matheus? Aquele mesmo pedido? É para entregar na rua tal, 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 já tem lá o seu endereço, Dados. as suas predileções lá dos seus pedidos, os seus dados, o nome do seu pai, o nome de sua mãe, o nome dos seus irmãos, tem tudo, tem seu endereço, são dados pessoais. Isso interessa para aquele Comércio. estabelecimento, para aquele comércio e tudo mais. Então a Lei Geral de Proteção de Dados vem para isso, né? E ela está muito forte. Está muito forte, não só como pegou, como já está realmente sendo atuante e realmente exigindo das empresas uma, como diz, né? Compliance. No nosso aqui mineirês nos conforme, né? Ótimo. Né? Nos conforme. Você está compliance. Compliance é um termo bonito, né? Para nós aqui, como se diz, você está nos conforme, né? Sim. Na nossa linguagem aqui mineira, se você está em conformidade com a lei, né? A Legal. lei exige isso. Muito bom, muito clara a sua explanação. Só. Quer falar mais alguma coisa, Eliane, sobre isso? Não, Ou acho que podemos ele seguir? Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Maiolini Supermercados é uma referência em atender bem. Fique sempre de olho nas ofertas no site maiolinesupermercados.com.br. A loja 1 fica aqui em Varginha, no centro, na rua Rio de Janeiro, 684. O telefone de contato é o 35 2105 1800. Siga no Instagram, @Maiolini Supermercados, e fique por dentro das novidades. STN Contabilidade. Contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslau Braz, 730 no centro. Telefone WhatsApp 35 3212 9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. CL Áudio e Eventos. Trabalhamos com locação de som, telão, painel de LED para eventos empresariais e de entretenimento. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 359 9988 9340 ou pelo 359 8855 9340. Antes da gente seguir, já encaminhando para o finalzinho do nosso bate-papo, eu não posso deixar de te perguntar. Eu sei que você é referência aqui na cidade e na região também de oratória. Você é professor de oratória, você se comunica Sim. muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da oratória para o profissional, para as pessoas que estão nos assistindo, né? A gente sabe que a oratória, a forma de se comunicar é muito importante. Claro. Independente se você é um empresário, se você é um trabalhador CLT ou se você é um influenciador, todo mundo precisa de uma oratória. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa praticidade e se quiser Claro. passar aí uma ou duas dicas também para as pessoas se Claro. aprimorarem, vai ser excelente. Não, perfeito. As pessoas acham o seguinte, que a capacidade de comunicação ela é apenas um privilégio das pessoas que já nasceram, né? Com esse dom, é uma coisa inata. Não. Você aprende a se comunicar como você aprende a falar um outro idioma, a tocar um instrumento musical. As pessoas aprendem a falar. Só que as pessoas também cometem um equívoco de que oratória é falar chique, falar bonito, falar termos rebuscados, né? Nada disso. A melhor oratória é aquela quando o orador se faz entender. Então, às vezes, as pessoas ficam preocupadas em falar bonito, usar termos técnicos, rebuscados, Se ninguém entende. expressões que às vezes a pessoa nem sabe o significado, às vezes comete aquelas Sim. gafes, aqueles equívocos e tudo mais. Absolutamente, é se fazer entender. E outra, as pessoas ficam preocupadas, mas eu cometo erros de português. Eu também cometo durante as minhas falas, deslizes de gramática, equívocos na fala, porque quando você fica ali naturalmente, aqui mesmo eu já cometi erros durante a minha fala, erros de gramática, erros de comunicação, mas eu não estou preocupado com isso aqui agora, que nós estamos num ambiente absolutamente informal, Sim. agradável e tal. É claro que dentro de um ambiente mais formal, numa palestra técnica, para um grupo e um público às vezes mais exigente, acadêmico e tal, é claro que você deve ter os cuidados, né, com a gramática, com a técnica, com o português, né, e tudo mais. Mas não há quem não cometa eventuais deslizes na fala, né, e tudo mais. Então a oratória ela é importante. Você vai perceber o seguinte: todas as pessoas que se comunicam bem
com qualidade, com eficácia, que conseguem convencer o outro, elas são admiradas. São. Elas são admiradas. Real. E muitas vezes você vai ver um profissional que é tecnicamente muito bom, que entende do assunto, que é uma sumidade, que tem títulos, mas é muito tímido, acanhado e não tem uma capacidade de comunicação. Ele, usando aquela expressão popular, ele não vende o peixe dele. Não vende. E às vezes você vê um outro que não é tão bom assim, que tecnicamente às vezes precisa, Mais ou menos. que às vezes não tem tantos títulos, tanta formação, mas ele fala bem, ele é persuasivo, ele é coerente na argumentação da fala, ele tem técnica, ele arrebata o público, ele convence, você fala, eu quero esse. Sim. Você percebe isso. Então, isso você pode notar com vendedores, que vendedor essencialmente usa a capacidade da fala, da oralidade, do convencimento. Então, há muitos anos trabalhando com oratória, muitos anos, 15, 20 anos trabalhando com oratória, é bacana perceber as pessoas assim evoluindo, pessoas que eram tímidas, porque o acadêmico, principalmente na nossa área do direito, ele vai ter que se expor numa audiência perante o juiz, Sim. numa sala de aula, numa tribuna, no tribunal, várias pessoas assistindo, ele vai ter que se expor. E vender o seu argumento. Ele tem que se expor. Né? O acadêmico na faculdade, o profissional do direito, qualquer profissional. Né? Aqui na atividade que você está aqui agora exercendo conosco, a comunicação ela é inerente a qualquer atividade profissional. Então, assim, é uma atividade muito bacana, eu sou apaixonado por essa atividade, gosto muito. Já fiz dezenas, eu acho que já passou de 100, né, Eliane? Sim. Cursos de Olha, oratória, que legal. já passou de uma centena de treinamentos aí ao longo dos anos para vários tipos de público, né? Então, é engraçado, eu já dei palestras para trabalhadores rurais, todos sentados num terreiro de café. Gente. E já dei treinamentos de oratória para executivos ou aspirantes a cargos políticos, por exemplo. Né? Então, assim, é muito bacana essa atividade, é gostosa. Os treinamentos são muito divertidos, você percebe, assim, às vezes a pessoa muito tímida, acanhada, chega na terceira, quarta aula, ela já está Vai se soltando. batendo asas. Então, é uma atividade muito interessante e que também muda vidas. E as pessoas me perguntam, Juliano, mas você já nasceu com essa capacidade? Não, eu também adquiri essa habilidade, fui aprendendo, fui lapidando e fui chegando num ponto de... É claro que eu ainda tenho que aprender muito, tem muitas técnicas que eu desconheço, eu sei que tem técnicas e mais técnicas, né? A todo momento surgem técnicas, né? Sim. Mas assim, tem muito que aprender, mas isso eu costumo dizer também o seguinte, você não aprende a nadar lendo um livro. Boa. Existe um livro, fala, para nadar, movimente-se assim os Braço braços. direito, Não esquerdo. tem jeito. Você vai ter que pular na Tem que pegar e água, fazer. vai tomar uns goles d'água, vai dar uma engasgada, tem hora vai pedir socorro. Falar Nada como a prática, falar né? é a mesma Com certeza. coisa. Ninguém aprende a falar. E aí, nos treinamentos, mas o treinamento é prático, então eu não vou. Só há um jeito de aprender a falar, falando. Só há um jeito de aprender a nadar, nadando. Não, eu não vou me molhar, não. Eu quero fazer natação, mas eu não tem jeito. Tem jeito, você tem que mergulhar, vai beber Não vai. água, vai engasgar, vai pedir socorro, vai dar umas afogadas. Assim também acontece com a oratória, né? Então, quando a gente fala oratória, as pessoas falam, não, oratória é um termo muito rebuscado. Não, é a capacidade de expressar as suas ideias de maneira ordenada, técnica e convencendo o outro. Né? Perfeito. As pessoas falam oratória, retórica, são termos muito rebuscados, são termos muito assim, né? Que as pessoas às vezes, será que eu vou fazer isso? Inacessíveis. Não há necessidade disso. Então é uma atividade que eu gosto muito também. Que legal, Juliano. Muito bom. Gosto muito. Top. Quer falar mais alguma coisa, Eliane? Não, acho que oratório, Juliano, é a pessoa adequada mesmo para ele é realmente muito bom nisso e é uma área que ele domina perfeitamente e é o que ele falou, né? A gente só aprende falando, se expondo, tendo coragem, sendo... eu acho que, eu sempre falo isso, quando você vai falar de alguma coisa que te motiva, né? Que você se Sim. envolve... Não tem como você não falar bem, né? Com Por mais que certeza. você tenha medo, se você fala de alguma coisa que você ama, de alguma coisa que você quer muito, não tem como você não convencer. Então, Verdade. né? Eu acho que a oratória é o que ele falou, é prática e paixão juntas.
Com certeza. Gente, olha, eu sei que tem muito assunto e a gente ficaria a noite inteira conversando, mas a gente já vai encaminhando para o finalzinho. Sim, A Sim. gente sempre conclui o nosso bate-papo com o top 10. E a gente vai perfeito. conhecer aí 10 preferências de vocês. Pode ser? Topa um Pode ser, desafio? Vamos lá. claro. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. RD Digital, soluções inovadoras em diagnóstico odontológico por imagem. Exames de alta qualidade entregues em até 48 horas. Tomografia Conibin de alta resolução, radiografias intra e extraorais, documentação ortodôntica, escaneamento intraoral. Em Varginha, na Avenida Rui Barbosa, 360 no centro. O telefone de contato é o 35 98801 2151. Em Campos Gerais, na Rua General Osório, 55 no centro. O telefone de contato é o 35 98856 5942. Siga no Instagram, @rddigital_diagnósticos. O Banco Cashon tem a solução ideal para a sua vida financeira e para a sua empresa. Aqui você tem crédito consignado, telemedicina, plataforma de cashback, seguros e muito mais, além do serviço de boleto Pix, uma modalidade inovadora de recebimento instantâneo. Chega de ficar esperando muito tempo para receber. Aqui o dinheiro é online na sua conta. Baixe na sua loja de aplicativos Cashon com K Empresas para pessoas jurídicas e Meu Cashon com K para pessoas físicas. Ou acesse cashon.com.br, abra sua conta e descubra tudo o que o Banco Cashon pode fazer para você e para a sua empresa. Siga no Instagram, @cash.on e fique por dentro das novidades. Cresça! Nós te apoiamos. Vamos lá, top 10 agora com o casal Eliane e Juliano. Vamos lá. O que vocês queriam ser quando vocês eram crianças? Pode ser sincero, hein? Não tem Pode. problema. Pode, claro, é. Não, você não vai acreditar, mas eu nunca me vi fazendo outra coisa a não ser advogar. Pela inspiração com o seu pai, que você abriu nossa isso, conversa desde o falando. início, sabe? Uhum. Então, assim, eu não me vi em nenhum momento fazendo outra Coisa. sabe? Eu sempre agia assim na escola, em Uhum. todos os... Já se em tudo portava como advogado. isso. Então, para mim, isso foi desde criança. Aham. Juliano? Eu já tive episódios assim, quando garoto, eu lembro de cenas eu falando em ser policial, em piloto de avião, que é aquela aspiração que todo menino tem, né? Uhum. Eu também não imaginava migrar para o direito, não. Mas eu lembro de episódios assim, eu lembro de uma cena muito interessante da minha mãe comprando um brinquedo e eu fui direto num capacete, numa arma de criança, num cacetete, numa farda de policial. Eu lembro dessa cena, eu lembro da minha mãe falando isso até hoje. Eu lembro desse episódio. Mas a coisa não foi adiante e aí eu migrei para o direito, né? Eu não sei se eu queria ser isso, mas eu lembro de episódios assim, né? Com essas cenas assim infantis e tal. Legal. Filme. Filme. Aquele que marca, que vocês recomendam. Assim, são vários, porque a gente gosta muito de filme. Uhum. Mas, assim, eu acho que um filme que eu gosto muito é Um Sonho de Liberdade. Olha, legal, Juliano. Ela roubou meu filme. Eu ia É a falar conexão, esse. né? Mas pode ser também, não tem problema. Eu ia falar esse filme. Eu esqueci agora o nome de um filme que eu gostei muito, que computava o tempo aqui no braço. Eu esqueci o nome do filme. Ela roubou o meu filme. Um Sonho de Liberdade. Os dois. Viagem Inesquecível. Nova York. Nova York. Nova York, que delícia. Deve ser top lá, hein? Maravilhoso. Prato predileto. Comida japonesa. Você Amo. também? Não. Não. Aí não é a mesma escolha. Não. Picanha, churrasco. Ai, que delícia. Muito Eu bom. também gosto, mas Sim, o seu favorito é comida japonesa, claro. É. Qual que é o talento escondido de vocês? Coisa que vocês fazem no dia a dia que ninguém aí que está assistindo pensa que vocês fazem, mas vocês têm talento para isso. assim, eu não digo escondido mais, né? Porque o Instagram hoje acaba Sim, te denunciando. Mas eu acho que pra mim é um Muay Thai, né? Uhum. Porque é uma que as pessoas falam, não, mas como você dá murro, chutar, né? Acho que pelo perfil. Sim, Mas eu amo. Pra mim é uma das que coisas que eu mais legal. gosto de Bacana. fazer. Juliano. Eu tenho um talento escondido, não sei se ela vai concordar. Não vai me desmentir aqui em público, não. Eu tenho um talento escondido, eu acho que ninguém sabe. Que é capacidade, assim, de espaços para decoração.
Olha, Eu tenho a sacada ali do que vai dar certo ali, qual planta que vai dar certo, qual tapete que vai dar certo, que tipo de tinta que vai ali. você tem esse tino, essa É, assim, visão. ó, aquele ali vai ficar bacana. E normalmente, assim, se você vai conversar com uma arquiteta, eu já sei. Falo, ó, isso. Ela fala, isso É, daria. E eu tenho ele gosta de coisa Essa de casa sacada. muito mais do que eu, Olha entendeu? só, Ele é legal. ligado eu nessas gosto muito coisas. mais disso que ela. Que Decoração, né? legal, Ele bacana. gosta. Livro de indicação. Um que eu gosto é O Milagre da Manhã, Perfeito. Eu já li também. que eu acho que é bem inspirador. Uhum. Um que eu li tem aí alguns meses que me marcou muito. Foi Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Me impactou muito Você leu esse livro? Que é isso? Esse livro, Mas muito mesmo. esse Eu livro fiquei me chamou a pensando atenção. naquilo muito tempo. É um livro que merece ser lido de novo. Pelo menos uma vez por ano você tem que ler esse livro. Ele é impactante. Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Ele me chamou muita atenção. O estilo que o livro é conduzido, ele vai conversando com o diabo e o diabo ele faz umas perguntas pro diabo e o diabo vai respondendo Muitas provocações, né? por que o mundo está do jeito que está. Faz a gente pensar, né? Demais. Esse livro é demais. interessante. Personalidade que vocês admiram, algum ídolo, alguém famoso, que são referências para vocês. Uma pessoa. Pode parecer clichê, né? Pode parecer clichê brasileiro, mas assim, você quer ver uma coisa que passa na televisão, assim, eu me emociono, Ayrton Senna. A hora que passa aquela musiquinha do carro vermelhinho, tchan, 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 aquela musiquinha, eu já fico assim, falo, puxa. E às vezes eu falo com os meus alunos, o Ayrton Senna, os alunos falam, quem é Ayrton Senna? Os alunos não, eu tenho alunos de 17, 18, 19 anos que não viram Ayrton Senna. Eu falo, mas como assim você não conhece o Ayrton Senna? Você não sabe quem? Eu sei porque meu pai fala. Eu não consigo conceber a ideia de que alguém não viu Ayrton Senna. Não tem interesse de pesquisar. E tal. Que já é uma figura claro que eu tô aqui histórica, né? brincando, eu tô exagerando aqui com a brincadeira. Pode parecer clichê, né? Eu tô falando Ayrton Senna, mas tem vários, né? Mas clichê é falar do Ayrton Senna, né? Mas é uma admiração, claro, né? Uma tá admiração certo. como esportista, como pessoa, como pensador, como empresário, como empreendedor. Me chama a atenção. Me veio aqui agora. Foi o primeiro que me ocorreu. Perfeito. Eliane, tem algum? Eu acho que eu tenho várias pessoas assim que eu me inspiro, que, né, muitas personalidades, né, fora do Brasil, aqui, né? Mas assim, eu vou voltar no meu início. Eu acho que a minha maior inspiração É o seu pai. é o meu pai. Bacana, muito bom essa valorização familiar. Vocês têm animal de estimação? Temos uma cachorrinha, Legal. Qual que é o nome? Blanca. Show. Qual que é a última coisa que vocês pesquisaram no Google? Bicicleta. Meu Instagram é só peça de bicicleta, tipo de bicicleta, prova de bicicleta, roupa de bicicleta. Legal. Assim, eu fujo um pouco de pesquisar coisa de direito, porque já vivo direito o tempo todo, é bicicleta, tá lá, o tempo todo, trocando Show. informação com os amigos e tal. Eu acho a minha última pesquisa, você vai rir, mas eu tô pensando em fazer uma tatuagem. Olha, que E legal. aí eu tô buscando uma tatuagem. Modelos e tal. Que é uma coisa nova pra mim Algo que também. vale a pena, sim. Então eu ainda tô na pesquisa, mas é a Legal. minha última busca. Show. E agora, gente, uma frase, uma filosofia de vida, algum pensamento, algo que sirva aí de mensagem final para quem está assistindo o nosso vídeo. Pense menos, haja mais. Planeje menos, execute mais. E essa frase, ela serve para mim. Porque às vezes eu penso tanto se vou, se não vou, se faço, se não faço, e perco tempo. Né? Quantas pessoas planejam. Não tem momento oportuno, assim, momento certo para nada. Você tem que começar. Você tem que começar. Só assim. Faz, vai. O canal mesmo que você perguntou, o meu canal. Mas eu não tenho uma iluminação, eu não tenho uma câmera legal. Não, vai lá e grava com o celular de qualquer jeito e vai. Tudo certo. E depois vai se ajeitando. Pense menos, haja mais, sabe? Eu acho que essa é a reflexão. Planeje menos, execute mais. Fica planejando e não sai. Top. Eliane? Essa é a minha frase, assim, eu gosto muito dela e eu sempre ajo dessa maneira, assim, o que a vida quer da gente é coragem. Show. Sabe? Então, assim, eu acho que às vezes, né, hoje as pessoas têm muitas questões, muitas ansiedades, né, dificuldades de
às vezes, buscar o que sempre sonhou, o que tem Sim. vontade. Então, eu acho que essa frase, para mim, é o que eu faço na minha vida. Ou seja, eu ajo de acordo com o que eu acredito, tenho coragem para enfrentar os meus medos, né? Porque Sim, todo mundo tem, todo mundo tem claro. insegurança, ninguém é perfeito. Uhum. Mas assim, eu sempre vou. Eu não tenho medo. Então, assim, eu me jogo em tudo que eu me proponho a fazer. Então, Ai, que assim, legal. essa é a minha frase. Eu queria, né, assim, se alguém ouvir e se tocar alguém, Missão cumprida. missão cumprida. Que legal. Gente, foi um prazer recebê-los aqui no podcast. Foi muito agradável o nosso bate-papo. Prazer foi Desejo, nosso. assim, muita coisa boa para vocês, muito trabalho, muitas realizações e que vocês cresçam cada vez mais aí na profissão. Foi um prazer pra gente, viu, Matheus? Eu fiquei muito feliz com o seu convite, que eu te conheço desde sempre, né? É verdade. Então, assim, né, conheço a sua família, vejo que você também está cada dia evoluindo mais e mais. E, assim, Amém, foi um amém. prazer muito grande estar aqui com você, viu? Fiquei muito feliz. Obrigada mesmo. Ai, que legal. Reitero a Obrigado. fala dela, realmente foi muito gostoso, muito prazeroso. Convide de novo. Claro, com Voltaremos certeza. Teremos com outros- outras Tem muita coisa pra oportunidades. Com contar. outros Eu tenho temas, certeza que outros tem assuntos. muito assunto, muito bate-papo para rolar. Obrigado. Obrigado mesmo, gente. Gratidão a vocês. E se você curtiu esse vídeo, ó, dê um like, dê um joinha aqui embaixo. Compartilhe esse link nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos dar aquela forcinha para que o nosso canal possa crescer cada dia mais. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.